Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa igreja, a mais um culto da família PIBBH, e você faz parte disso. Abra o seu coração aí, vamos orar para que Deus possa te preparar para tudo aquilo que a gente vai viver hoje enquanto comunidade. Deus, fala conosco, Pai. Tudo que nós mais queremos é ouvir a Tua voz, é ser impactado pela Sua presença, é ser transformado pela Sua palavra. Prepara o nosso coração para tudo que nós vamos viver juntos hoje aqui, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, fala conosco. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Como você faz para saber se pode ou não confiar em alguém? É possível medir a integridade de alguém com números? No mercado financeiro, sim. Cada um possui um score. Mas você sabe o que significa isso? Score é a pontuação que define o quanto uma pessoa é confiável no mundo dos negócios ou não. E na vida espiritual também é assim. Então a pergunta é: qual é seu score no mundo espiritual? Como anda a sua vida de santidade? Como está a sua saúde espiritual? Comece a viver de verdade. Está pronto para aumentar seu score? Estamos em uma série de mensagens chamada Score Espiritual. E na semana passada, semana que nós iniciamos essa série, nós falamos sobre santidade. Hoje nós vamos falar sobre integridade e na semana que vem sobre como viver de maneira irrepreensível. O nosso intuito com essa série de mensagens é despertar em você a importância de estar conectado em Deus, de andar na luz e de estar na presença do Senhor vivendo integridade. Para isso nós começamos na semana passada sobre esse tema que é tão importante nos nossos dias, que é a santidade. E ao longo da mensagem nós descobrimos que santidade não é ir ao encontro de Deus, mas é vir de Deus ao encontro do próximo. Nós descobrimos que santidade não é uma forma de alcançar Deus, mas é uma forma de traduzi-lo ao mundo. Que nós não somos santos para ver Deus, mas nós somos santos para que Deus seja visto em nossas vidas. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tema tão importante e nós vamos destrinchar a palavra integridade. Nós vamos aprender hoje sobre integridade e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. O texto ele diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi permaneceu em Jerusalém. Querido, essa é uma história muito conhecida. Essa é a história de Davi enquanto rei de Israel. E esse é um momento onde Davi ele vai cair com Betseba. Ele vai ter um erro moral, um erro de integridade. Por causa disso, como consequência, nós vamos ver um desastre acontecer na sua família. E quando nós olhamos para a história de Davi como rei de Israel, como homem do Senhor, nós podemos perceber que um homem de Deus ele não cai. Um homem de Deus ele vai caindo. Presta atenção nisso. Um homem e uma mulher de Deus, eles não simplesmente caem, eles vão tombando, eles vão caindo. Uma pessoa, segundo o coração de Deus, ela não é como uma pedra que você joga em um abismo e aquela pedra vai caindo em velocidade crescente, não. Um homem e uma mulher de Deus são como uma árvore que vai tombando aos poucos. É como uma árvore que vai tendo as suas raízes enfraquecidas e por causa disso ela vai desmoronando. Portanto, deixa eu te perguntar, você hoje se considera um homem de Deus, uma mulher de Deus? Pergunto isso porque nós vamos olhar para essa história, para a história de Davi, e nós vamos aprender com Davi o que enfraquece as nossas raízes e nos fazem tombar, o que é que nos faz cair. Em primeiro lugar, Davi começa a tombar, Davi começa a cair, quando Davi ele abre mão dos valores divinos para abraçar os valores do mundo. Por exemplo, lá em Deuteronômio havia uma profecia para o rei de Israel. E o rei de Israel não poderia ter muito ouro, nem muitos cavalos e nem muitas mulheres. Só que por volta de 2 Samuel capítulo 5, a gente vai observar que Davi vai fazer justamente o contrário de tudo isso. Ele começa a ter muitas mulheres, ele começa a ter muitos cavalos e ele começa a acumular muito ouro. Ou seja, Davi começa a se perder
quando ele decide abrir mão dos valores de Deus para abraçar os valores do mundo, para abraçar a cultura vigente. Agora, pare para pensar. Por que humanamente falando, o rei de Israel não poderia ter muito ouro, nem muito cavalo e nem muitas mulheres? Por quê? Porque se naquela época isso era extremamente aceitável, normal, era natural que um rei tivesse essas coisas. Por que Davi não poderia ter? Afinal, quanto mais dessas coisas um rei tinha, mais benquisto ele era pela sociedade. Interessante porque a cultura em que Davi estava inserido legitimava, apoiava e incentivava. E é justamente por isso que Davi começa então a abrir mão dos valores do Senhor e ele começa a abraçar tudo aquilo que a cultura estava entregando para ele. Percebe? A pergunta que eu te faço é, presta atenção, o que hoje no nosso meio é considerado normal e aceitável, mas Deus reprova? O que hoje, nos nossos dias, a cultura legitima, ela incentiva, mas Deus não se agrada? O que você tem aceitado na sua vida que hoje é absolutamente normal, mas você sabe que Deus não aprova? Sabe por quê? Porque é justamente isso que está acontecendo com Davi. Ele está abrindo mão dos valores de Deus para abraçar aquilo que aos olhos da cultura local era bom, era aprovado. É justamente isso que está acontecendo. Agora, como consequência de um homem de Deus que vai abrir mão desses valores para abraçar os valores do mundo, sabe o que vai acontecer? A popularidade de Davi vai crescer, mas o seu relacionamento com Deus vai cair. Como consequência, Davi é aplaudido por todos, mas reprovado pelo próprio Deus. E sabe o que é interessante? É o quanto isso é uma realidade hoje. É o quanto isso é uma verdade hoje. Quer ver isso acontecendo na prática? Quer ver a sua popularidade aumentar, crescer? Quer ser aplaudido pela multidão? Então fala que você é cristão e é a favor ao aborto. Fala, e você vai ver como que você vai ser aplaudido por todos, como todos vão bater palma para você e vão falar assim, é isso mesmo, você está certo. Fala que você é cristão e que você é a favor das ideologias de gênero e você vai ver o quanto você vai ficar popular nas redes sociais. Fala que você é cristão e que você acha mesmo que tem que atualizar a palavra porque ela já está desatualizada. Fala e você vai ver o quanto você vai ser convidado para dar palestra, entrevista, pregar fora. Pode observar. Isso é tão verdade que alguns têm utilizado desse meio como uma ferramenta para crescer, para aumentar a sua fama. Interessante, interessante. Porque Davi, ele abriu mão dos valores de Deus, ele abraçou os valores da cultura, a sua imagem pública cresceu, o seu relacionamento com Deus caiu, ele foi aprovado pelo povo, mas reprovado pelo Senhor. É isso que você quer? É isso que você quer? Que a sua popularidade aqui cresça, enquanto o seu relacionamento com Deus vai para o espaço? É isso que você realmente quer? Que você seja aplaudido e aprovado por todos e reprovado pelo Senhor? Querido, o que realmente importa para você? O seu nome ou a sua relação com Deus? O que realmente importa para você? A aprovação do mundo ou a aprovação de Deus? E se o que você está me dizendo é verdade, por que muitas vezes você abre mão daquilo que Deus tem para a sua vida para aceitar aquilo que o mundo está te oferecendo? Se é verdade o que você está me dizendo, por que então muitas vezes você negocia a sua fé em troca dos aplausos desse mundo? Por quê? Sabe por que o rei de Israel não poderia ter muitos cavalos? É muito simples. É porque o cavalo naquele tempo era um instrumento de guerra, era uma arma poderosa. E quanto mais cavalo um rei tinha, mais poderoso ele era. E consequentemente, menos ele dependeria do Senhor. É por isso que Deus não queria isso para Davi. Sabe por que o rei de Israel não poderia ter muita prata e nem muito ouro? Porque quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer ter. E quanto mais focado você tiver nas riquezas terrenas, mais você vai se esquecer das riquezas espirituais. E não era isso que Deus queria para Davi. O interessante é que às vezes nós estamos tão inseridos dentro de uma cultura que a gente não percebe o quanto a gente está sendo influenciado por ela. O quanto ela está moldando a nossa maneira de pensar, o nosso comportamento e a nossa vida. Afinal de contas, padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza a intervenção espiritual.
E porque você assiste muito mais novela, seriado e filme do que lê a Bíblia, o que acontece? Pornografia, traição, imoralidade sexual, adultério, tudo isso já se tornou algo normal para você. Você vê e já não te choca. Você pratica na mente e isso já não traz arrependimento ao seu coração. Porque você está tão mais imerso na cultura local, na cultura do nosso mundo, na sociedade, do que no reino de Deus. As coisas que antes eram consideradas um absurdo, para você hoje já é aceitável, você pratica, você já vive nesse meio com a maior naturalidade. É verdade ou não é? Portanto, deixa eu te perguntar. Quais são os aspectos da cultura local, da cultura vigente, da nossa sociedade, que tem feito você abrir mão daquilo que Deus tem para você? Quais são os aspectos da cultura hoje que tem freado o avivamento que Deus quer fazer na sua vida? Quais são as influências da cultura que estão barrando as bênçãos do Senhor para a sua família? Sabe por quê? Porque Efésios 2 nos mostra que o rumo, o curso natural desse mundo, ele é arquitetado pelo diabo. Ou seja, tudo é construído hoje para manipular a sua maneira de pensar, para formatar a sua mente. Por quê? Padrão de pensamento modela comportamento. Padrão de pensamento modela comportamento. Pode observar, tudo que o diabo quer ensinar, ele faz através da televisão, dos filmes, dos comerciais. Repare os comerciais. Eles estão transmitindo valores e princípios, mas não do reino de Deus. Por quê? Padrão de pensamento modela comportamento. O que nós precisamos entender é que há coisas que são permitidas para os outros e que não são permitidas para você. Tem coisas que são aceitáveis para os outros, mas não é aceitável para você. Não havia nada de errado naquele tempo de um rei ter muito ouro, muitos cavalos, muitas mulheres, mas Deus não queria isso para Davi. Tem coisas que Deus não quer para você. Querido, quando eu era adolescente, eu chegava para minha mãe e dizia assim, mas mãe, todo mundo faz. Sabe o que a minha mãe me dizia? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Há coisas que são permitidas para os outros e que não são permitidas para você. Querido, por mais que todo mundo traia, você não é todo mundo. Por mais que todo mundo sempre tenha um jeito de tirar proveito das situações, você não é todo mundo. Por mais que todo mundo dá um jeitinho e consegue resolver as coisas, você não é todo mundo. Por mais que todo mundo participe de um grupo de WhatsApp, onde só rola baixaria, você não é todo mundo. Por mais que todo mundo fume, beba, faça coisas erradas, você não é todo mundo. Por isso não importa o que o mundo está te oferecendo, importa o que Jesus tem para você. Importa o que Jesus entregou para você, importa a vida eterna que Ele te deu. Talvez o maior problema de Davi é que ele tenha ambicionado ser algo maior do que Deus queria que ele fosse. Talvez Davi tivesse ambicionado se tornar um grande rei, um herói famoso, um artista conhecido, quando na verdade Deus queria que ele fosse um homem íntegro, reto, honesto. E muitos de nós estamos neste mesmo caminho, trilhando esse mesmo caminho. Nós queremos títulos e Deus quer integridade. Nós queremos fama, Deus quer santidade. Nós queremos reconhecimento, Deus quer humildade. Muitos de nós estamos trilhando o mesmo caminho que Davi trilhou. Afinal, os artistas são populares, os santos são anônimos. Os artistas são grandes, os santos são pequenos. Mas sabe por que eles são pequenos? Porque Jesus Cristo é grande na vida deles. Quando você se depara com um artista, tudo que você escuta é: eu sou, eu faço, eu posso. Todas as vezes que você estiver diante de um santo, você vai escutar: eu não sou, mas Ele é. Eu não faço, mas Jesus Cristo faz. Eu não posso, mas Deus pode. Todas as vezes que você estiver diante de uma pessoa segundo o coração de Deus, você vai ser jogado para a presença de Deus. Você vai ser transferido para a presença de Deus. Portanto, eu te pergunto, o que você quer ser? Alguém popular, famoso, poderoso, ou um homem e uma mulher íntegro, segundo o coração de Deus? O que eu aprendo com Davi é que integridade vem sempre em primeiro lugar. Cuida da sua integridade e Deus vai cuidar do seu nome. Cuida da sua integridade, Deus vai dar um jeito na sua reputação. Cuida da sua integridade, Deus vai alargar as suas fronteiras. Em segundo lugar, Davi ele começa a cair. Ele começa a enfraquecer as suas raízes quando ele distorce a sua autoimagem.
Presta atenção na construção. Em primeiro lugar, Davi ele abre mão dos valores de Deus e ele abraça os valores do mundo. Como consequência, ele é aplaudido, ele é reconhecido, a sua popularidade cresce. Então agora, em segundo lugar, ele começa a escutar a multidão e acreditar no que a multidão está dizendo. Por causa disso, ele não se enxerga mais como ele é, mas ele se enxerga de acordo com aquilo que a multidão está dizendo ao seu respeito. Ele começa a pensar que ele é um semideus na terra, porque ele olha para si, ele olha para o seu império, ele olha para tudo que ele havia conquistado, para o seu exército, para os seus tesouros, e ele começa a pensar que ele está acima de tudo e de todos. Ele chega à conclusão de que ele é o cara. Só que Davi não se tornou o rei de Israel porque ele era bom. Davi não se tornou o rei de Israel porque ele era o cara. Lembra, Davi não tinha a estrutura de um guerreiro, ele não tinha a estatura de um homem forte, não. Davi não tinha as características necessárias para ser um grande rei. Portanto, se ele se transformou no cara, não foi porque ele era bom, mas porque Deus foi bom com ele. Porque Deus foi bom com ele. Querido, seja muito sincero, muito sincero. Você tem a consciência de que tudo de bom que existe em você e na sua vida foi Deus que fez? Ou às vezes você pensa que tem a ver com quem você é, ou com aquilo que você faz, ou com aquilo que você é capaz de fazer? Seja sincero. Eu pergunto isso porque ao longo da vida de Davi, ele nunca poderia ter se esquecido dessa verdade. Mas Davi não soube lidar com o sucesso da mesma forma que ele lidou com o fracasso. E isso é muito sério, sabe por quê? Porque se na soberania de Deus ele souber que eu e você não lidaremos bem com o sucesso, então ele vai reter o sucesso. Porque é preferível você na presença dele do que você perdido. Percebe? A sua vida eterna é mais importante do que a sua reputação, do que as suas conquistas. A sua descendência é mais importante do que o dinheiro que você tem. Por isso, pare para pensar. Você está preparado para orar e as pessoas serem curadas? Você lidaria bem com esse dom ou você se acharia o Deus na terra? Você está preparado para cantar, para pregar, inspirar pessoas? Você lidaria bem com isso ou você se acharia mais espiritual do que os outros? Você está preparado para lidar com os dons do Espírito Santo? Você está preparado para abrir um negócio e ficar milionário? Você está preparado para ser referência naquilo que você faz? Você saberia dominar o dinheiro ou você seria dominado por ele? Você saberia usar o dinheiro com sabedoria ou você se tornaria um escravo dele? Você está preparado? Porque se Deus souber que você não está, Ele vai reter o sucesso na sua vida, porque Ele prefere você na presença dEle, salvo, do que longe dEle, perdido. Meu querido, tem coisas que Deus enxerga em você que você não tem nem noção. Porque Deus não tem uma opinião a meu respeito, Ele tem um diagnóstico, Ele sabe quem eu sou. Ele me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Portanto, que tal... Ao invés de você orar dizendo, Deus me dá uma promoção no emprego, que tal você orar da seguinte forma, Deus me ensina a te servir mais, me ensina a servir mais as pessoas, sabe por quê? Porque quando a promoção vier, você já é um servo, você não vai se perder. Ao invés de orar dizendo, Deus me dá mais dinheiro, Deus me dá mais posses, comece a orar dizendo, Deus me ensina a ser generoso, me ensina a honrar o Senhor, me ensina a ser fiel ao Senhor, me ensina, Pai, a ser generoso com as pessoas, sabe por quê? Porque quando o dinheiro chegar, você já é fiel a Deus, você já é generoso, você já é um bom mordomo, você já é um bom administrador, percebe? Querido, tem muitas coisas que os meus filhos me pedem e eu não dou, mas não porque eu não posso dar, e sim porque eles não estão preparados para receber. Muitas vezes, se eu der aquilo que eles querem, eles se machucam, eles se ferem, e é por isso que eu não dou. Tem coisas que o pai não dá para você, não é porque ele não quer dar, não é porque ele não pode dar, é porque você ainda não está preparado para receber. Então, ao invés de orar pedindo coisas, peça a Deus maturidade, peça a Deus espiritualidade, peça a Ele para transformar o seu ego, para te dar humildade, para fazer de você um servo, para fazer de você alguém fiel, alguém generoso. Se prepare para receber aquilo que o Senhor tem para você. Davi era um homem extremamente abençoado por Deus. Mas quando ele começa a perder a sua integridade, ele perde também tudo de valor que ele tinha. Interessante, porque quando a sua autoimagem ela é deturpada, mesmo que você seja o presidente de uma nação, você vai cair no mais profundo abismo.
Isso aconteceu com o diabo, isso aconteceu com Adão, aconteceu com Davi e tem acontecido com milhares de homens e mulheres que passam a se enxergar de maneira diferente. Percebe? Em terceiro lugar, Davi começa a cair. Davi começa a enfraquecer as suas raízes quando ele relaxa moralmente. Davi olha para tudo que ele conquistou, olha para quem ele era, olha para tudo que ele tinha e ele fala assim, olha, está na hora de eu descansar. Eu posso me dar esse luxo. E não tem problema nenhum você descansar. O problema é que Davi relaxa moralmente. Aquele era um período de guerra. Aquele era um período de muita tensão. E Davi, ao invés de ir com o seu exército, ele envia o seu exército e ele fica. Interessante porque ele sobe para o terraço da sua casa e lá de cima ele vê uma mulher tomando banho. Ele olha e ele continua a olhar. Ele olha e começa a desejar. Ele olha e começa a imaginar. Ele olha e começa a pensar num plano. O olhar de Davi tornou-se tão pecaminoso que gerou um profundo e ardente desejo no seu coração. E aqui nós vemos um homem que era segundo o coração de Deus se transformar num pecador obstinado. Um ungido do Senhor sendo dominado pelas paixões da carne. Um homem íntegro se transformando em um homem imoral. E o mesmo acontece conosco. Às vezes você está na internet, aparece algo que você não deveria ver e você vê. E aquela semente é plantada na sua mente. E você começa a ficar obcecado com aquilo, imaginando aquilo, sonhando com aquilo, pensando naquilo. Só que os teus sonhos, as tuas imaginações já não te satisfazem. E você começa a pensar num plano daquilo acontecer. E é interessante, porque por causa de uma tolice você destrói toda a sua vida. É assim que homens e mulheres, segundo o coração de Deus, caem. Eclesiastes 10:1 diz que assim como uma mosca morta pode destruir todo um perfume, uma pequena tolice pode destruir uma vida inteira. Uma pequena tolice pode destruir uma vida inteira. Queridos, adultério não começa com adultério. Começa com uma troca de olhar. Começa com uma amizade. Começa com uma brincadeira. Um viciado não começa comprando cocaína na boca, na favela, não. Ele começa bebendo um pouco além daquilo que ele deveria beber. Ele começa fumando algumas outras coisas. Ele começa com drogas menores e ele vai se tornando, ele vai se anestesiando para aquilo, ele vai se entregando e quando ele percebe, ele já está no fundo do poço. O homossexual não começa tendo relações com pessoas do mesmo sexo, não. Começa desde criança recebendo influências. Começa desde criança com o exemplo dos pais. Começa quando ele é criança e ele sofre um abuso, ele sofre uma interferência. Começa numa situação onde você está completamente fragilizado, vulnerável. Começa com a idolatria do próprio corpo, percebe? Um corrupto não começa desviando 100 milhões, não. Ele desvia R$1. Ele pega algo pequeno que não é dele e dessa maneira ele vai se anestesiando, ele vai se flexibilizando até que ele chega ao fundo do poço. Uma mosca morta pode destruir um frasco de perfume. Imagina o que uma pequena tolice não pode fazer na sua vida e na sua história. Entende como aos poucos você vai se anestesiando para o pecado? Entende como aos poucos você vai se tornando uma pessoa mais suscetível a cometer erros? Percebe como você vai se anestesiando de tal maneira a olhar para algumas coisas como aceitáveis, como naturais, como normais? Toda a vida destruída começou com coisas pequenas. Pequenas concessões trazem grandes prejuízos. Grava isso no seu coração. Pequenas concessões trazem grandes prejuízos. E eu aproveito para te perguntar, quais são as concessões que você está fazendo hoje? Quais são as concessões que você está fazendo hoje que vai te flexibilizar, vai te anestesiar a ponto de você ir para o segundo nível até chegar ao fundo do poço? Davi começa a cair quando, em primeiro lugar, ele abre mão dos valores de Deus para abraçar os valores do mundo. Davi começa a cair em segundo lugar, quando ele agora se enxerga diferente. Davi começa a cair em terceiro lugar, quando ele relaxa moralmente. E em quarto lugar, Davi enfraquece as suas raízes e continua a tombar, quando ele usa as pessoas como objetos. Veja o que diz o verso 3. E mandou alguém procurar saber quem ela era. E disseram, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Querido, por que a Bíblia trouxe aqui os nomes do marido e do pai?
É justamente para que nós possamos entender a gravidade do erro de Davi. Sabe por quê? Eliã é pai de Betseba, e você sabe quem é Eliã na vida de Davi? Você sabe quem é Urias na vida de Davi? Não, então preste atenção que eu vou te ensinar. Como Davi não foi para a guerra, ele ficou em casa à toa. Ele está no terraço do seu castelo, ele avista Betseba tomando banho, e ele começa a traçar um plano. O servo de Davi, percebendo o que ele está prestes a fazer, é usado por Deus para alertá-lo, dizendo: Davi, para, essa gente é sua, ela é neta de Aitofel, seu conselheiro pessoal. Ela é filha e ela é esposa dos teus soldados de elite. Davi tinha um exército de elite composto por 37 soldados, que andavam o tempo todo ao redor de Davi e estavam dispostos a dar a vida por ele. Eram pessoas muito próximas, faziam parte da família de Davi, homens que eram fiéis e leais a ele. Essa é a gente que Davi vai trair, são essas pessoas que Davi vai trair. Só que Davi está tão anestesiado pelo pecado que ele não escuta o servo. Ele manda chamar Betseba, ele tem relações com ela, depois ela engravida e ele fica desesperado. Então ele manda chamar lá no campo de batalha o marido dela, embriaga ele, manda ele para casa, só que ele não vai. E é interessante porque esse homem disse para Davi: Davi, você se lembra de quando você queria beber água e eu tive que atravessar o território inimigo e eu fui buscar água para você? E você pegou aquela água e derramou em oferta ao Senhor porque aquela água representava o meu sangue? Pois é, eu não posso ir para casa, porque isso representaria o sangue dos soldados que estão no campo de batalha. É interessante porque Deus usa mais uma vez alguém para tentar frear Davi, mas ele está tão anestesiado pelo pecado que ele continua avançando. Como aquele homem não vai para casa, Davi dá uma ordem para que colocassem aquele homem na frente do exército, para que ele pudesse morrer. Percebe até onde vai a atitude de Davi? Davi tratou o servo que foi alertá-lo como um objeto, descartou e ignorou. Davi tratou aquela mulher como um objeto a ser usado, e ele foi lá e usou. Davi tratou o esposo dela como um objeto a ser eliminado, e ele foi lá e eliminou. Percebe até onde pode ir a atitude de um homem que era segundo o coração de Deus? Percebe até onde pode ir a atitude de um homem que era íntegro, correto, honesto, escolhido por Deus, ungido pelo Senhor, mas que deixa Deus de lado e começa a agir por conta própria? Querido, você começa abrindo mão de pequenos valores. E você vai se anestesiando, você vai se flexibilizando a ponto de cometer atrocidades, erros terríveis. Quando você perde a integridade, você é capaz de fazer qualquer coisa. Na época em que Bill Clinton era presidente, veio a público uma situação de uma relação extraconjugal, e as pessoas começaram a perguntar se aquilo não afetaria a função dele. E muitos disseram: não, uma coisa está completamente separada da outra, mas outros diziam assim: quando o homem perde integridade em casa, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Sempre que a integridade é quebrada internamente, ela vai ser revelada externamente. Sabe por quê? Porque nós interpretamos a vida de acordo com as nossas experiências. Por isso, se o teu coração estiver cheio de malícia, você vai ver malícia em tudo, até onde não tem. Se o seu coração estiver cheio de inveja, você vai pensar que as pessoas elas estão com inveja de você. Se o teu coração estiver cheio de maquinações, você vai pensar que está todo mundo maquinando para te destruir. Se a tua mente estiver cheia de imoralidade sexual, você vai ver pornografia em tudo. Você vai tratar as pessoas como objetos a serem usados. Quando nós interpretamos a vida sem integridade, como consequência, nós externalizamos a nossa imoralidade em atitudes práticas. Demonstramos a nossa falta de integridade no nosso jeito de falar. Demonstramos a nossa falta de integridade na nossa forma de olhar, nas piadas que fazemos, na nossa forma de se relacionar com as pessoas, no nosso estilo de vida, nos nossos desejos. Quando Davi abriu mão dos valores de Deus para abraçar os valores do mundo, da sociedade, da cultura vigente, ele começou a se achar o cara, porque afinal de contas ele tinha muito ouro, muitos cavalos, muitas mulheres. Então, sem os valores de Deus, com uma imagem deturpada, Davi já não respeitava ninguém, porque na cabeça dele, ele estava acima de todo mundo.
E é exatamente por causa disso que ele começa a passar por cima de todos que se colocam à sua frente. Quando perdemos a integridade, ao invés de sermos bênção na vida das pessoas, nós nos tornamos opressores. Mas a Bíblia diz que com a mesma medida em que nós medirmos as pessoas, nós também seremos medidos. Interessante porque ao final dessa experiência pecaminosa, o profeta Natã vai chegar para Davi numa tentativa de exortá-lo. Só que Natã vai contar uma história. E aquela história vai deixando Davi furioso. E no final da história, Natã pede a Davi que emita a sua sentença. E Davi, sem saber que aquela história era a história da sua vida, emite uma sentença. E o interessante é que no final, Natã diz: olha Davi, esse homem é você. Essa história é a sua. E você emitiu a sua própria sentença. Sabe por quê? Porque a forma como nós medimos os outros é também a forma como nós seremos medidos. Por isso, deixa eu te perguntar, como é que você olha para as pessoas? Quando alguém erra, como é que você olha? É um olhar de opressão, de julgamento, de crítica, ou é um olhar de misericórdia e graça? Como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você age quando alguém precisa de ajuda? Você diz, a culpa é sua e eu vou te deixar? Ou você estende as mãos e você levanta a outra pessoa? Porque tudo que nós fazemos hoje, um dia nós também receberemos. Como é que anda a sua vida, os seus relacionamentos? Porque tudo que nós plantamos aqui na terra, nós colheremos aqui na terra. Deus perdoou os pecados de Davi? Claro que perdoou. Mas não livrou ele das consequências. Olha o que o profeta Natã disse para ele: por isso a espada nunca se afastará da sua casa. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o povo. Percebe? Em quinto lugar, Davi começa a se perder, ele começa a cair, as suas raízes são enfraquecidas quando ele fica paralisado diante da vida. Querido, a psicologia diz que sempre que a gente tem um desafio, a gente olha para o nosso passado à procura de algo que dê legalidade para a gente avançar com coragem. Deixa eu ilustrar isso para você. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele olhou para o seu passado, ele encontrou uma vitória sobre o urso e sobre o leão. E isso deu coragem, deu legalidade para Davi avançar com coragem e derrotar Golias. Mas quando ele peca, quando ele cai moralmente, a sua família começa a passar por situações difíceis. E Davi, quando ele tem que agir, ele olha para trás e ele vê um erro, ele vê uma derrota. E por causa disso ele começa a ficar paralisado. Por exemplo, a Bíblia diz que Amnon ele abusa da sua irmã. Mas Davi, ele olha para trás e ele vê um erro. Por causa disso ele não consegue corrigir os seus filhos. Ele se omite, ele se cala. Por quê? Porque ele não encontra legalidade. Ele não encontra no passado algo que autorize ele a avançar. Por causa disso ele fica paralisado e ele não faz nada. Aí seu outro filho Absalão, com raiva do pai que se omitiu, vai lá e decide matar Amnon. E Davi mais uma vez olha para o passado. E ele encontra uma derrota com Betseba, ele encontra uma derrota com seu primeiro filho, e por causa disso ele não consegue corrigir Absalão. Ele se cala, ele se omite, ele está completamente paralisado. Absalão, revoltado em relação ao pai, começa a persegui-lo, começa a se deitar com as mulheres do seu próprio pai, e ele é morto. E Davi não faz nada. Davi apenas chora por toda essa tragédia na sua família. Esse é o relato de uma tragédia familiar que poderia ter sido evitado se Davi não tivesse pecado, se Davi não tivesse insistido no erro, se Davi tivesse se quebrantado diante do Senhor e mudado de vida. Querido, eu quero que você entenda que pecado é algo muito sério. O pecado é capaz de destruir a sua vida, mas também a sua família e as futuras gerações. Por exemplo, Josué com seu exército, eles conseguem derrubar o muro de Jericó, muros que eram indestrutíveis aos olhos humanos. Mas depois eles vão enfrentar uma cidade muito pequena. E Josué nem envia todo o exército, mas apenas uma pequena parte desse exército. Só que chegando lá, eles são humilhados.
E Josué vai tirar satisfação com Deus. Ele diz assim: poxa vida, Deus, a gente acabou de destruir os muros de Jericó. Como é que a gente é humilhado por uma cidade tão pequena? Aí Deus fala assim: Josué, tem pecado oculto no meio do povo. E por causa do pecado no meio do povo, eu não posso mais abençoar vocês. Querido, o pecado é algo muito sério. Porque o pecado não afeta só a sua vida, mas o pecado afeta a vida da sua família, da sua geração, da sua descendência. Pecado é algo muito sério. Pensa comigo, você deixaria os seus filhos brincarem com uma faca afiada? Você deixaria o seu filho brincar com um pouco de veneno de rato? Claro que não, porque a faca e o veneno poderiam matar ele. Então como é que você acha que Deus vai aceitar o pecado na sua vida, se o pecado pode destruir você, pode matar você, pode acabar com a sua descendência? Alguns anos atrás eu descobri um texto de Hebreus 12:4 que diz assim: olha, na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que nós partimos de um pressuposto que parece óbvio, mas não é. O pecado precisa ser encarado como nosso adversário mortal, onde ou você morre pecando, ou você vai morrer para não pecar. Mas a minha impressão é que muitos veem o pecado não como um inimigo mortal, não como um inimigo fatal, mas como um amigo do qual a gente precisa se afastar um pouco para agradar a Jesus. Parece que deixar o pecado é como deixar um companheiro que vai fazer falta. É verdade ou não é? Esta percepção, mesmo que seja inconsciente e involuntária, vai fazer com que você lute de maneira diferente. Vai fazer com que você haja de maneira diferente. Vai fazer com que você não derrote o pecado, mas que você se afaste de maneira temporária dele. Agora, por que isso acontece? Porque ao invés do pecado se tornar o seu oponente, se tornar o seu inimigo, ele é tratado por você como um amigo. Ele é alvo do seu amor. Querido, nunca lutaremos contra o pecado enquanto não encararmos ele como nosso inimigo. Nunca derrotaremos o pecado, odiaremos o pecado e lutaremos contra ele enquanto sentirmos saudades de praticarmos ele. Ninguém nunca vencerá essa luta se não entender os malefícios que o pecado pode trazer. Meu querido, há um chamado urgente de Deus para a nossa geração. Há um chamado urgente de Deus para a nossa igreja. Deus anseia por aqueles que vão dar a vida por causa dele. Deus anseia por mártires do nosso tempo que vão derramar o seu sangue na luta contra o pecado. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você consegue se lembrar da cena em que Jesus entra em Jerusalém? Você consegue se lembrar? O que foi que as pessoas gritaram para ele quando ele chegou em Jerusalém? As pessoas gritavam assim: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Mas olha que interessante, porque as pessoas poderiam ter gritado Hosana ao filho de Saul. É verdade ou não é? E sabe por que elas não gritaram Hosana ao filho de Saul? Porque Deus arrancou o reino de Israel das mãos de Saul, porque ele perdeu a integridade e deu para Davi. E de acordo com a palavra de Deus, Davi foi um dos maiores reis que Israel já teve. As pessoas olhavam para Davi e elas diziam assim: é impossível Davi dar errado. É impossível o projeto Davi dar errado. Afinal, Davi é um homem completamente apaixonado por Deus, temente a Deus, um homem com imensa integridade de alma, testificado pelo Espírito Santo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. É impossível Davi dar errado. E de fato, seria impossível se Davi não tivesse se afastado do Senhor. De fato, Davi não teria fracassado enquanto rei se ele não tivesse se afastado do Senhor. De fato, Davi não teria fracassado enquanto marido, enquanto pai, se ele não tivesse se afastado de Deus. O interessante é que hoje há pessoas assim, que a gente olha e pensa: é impossível dar errado. Deus abençoa tanto, essa pessoa anda tanto na presença de Deus, que é impossível ela dar errado. E de fato vai ser impossível se você não se afastar do Senhor. Se você continuar caminhando na presença dEle, seguindo a palavra dEle em obediência, é impossível você dar errado. Mas no momento em que você tirar Deus da sua vida, tudo vai mudar. Se tem uma coisa que está nas suas mãos e que pode mudar a sua vida, influenciar o seu futuro, essa coisa se chama integridade. Imagine um jogo de tabuleiro, consegue imaginar? Você pega o dado, joga, pega uma carta e diz assim: ande 5 casas. Você vai e anda 5 casas.
Depois todo mundo joga, chega a sua vez, você joga o dado, pega outra carta que diz, ande 2 casas, você anda 2 casas. Você está prestes a ganhar o jogo, mas aí você joga o dado, pega uma carta que diz, fique 3 rodadas sem jogar. E você fica parado, os seus amigos te ultrapassam e você perde o jogo. Tem muita gente que poderia estar fazendo a diferença no mundo, mas está parado no tempo, porque perdeu a integridade. Deus tirou o reino de Israel das mãos de Saul, porque ele havia se afastado de Deus. E Deus deu a Davi, porque Davi era um homem segundo o seu coração. E olha que Davi não era perfeito. Você viu a história de Davi aqui. Davi cometeu muitos erros em sua trajetória. Mas de acordo com as escrituras, Davi ainda assim era um homem segundo o coração de Deus. E a grande pergunta é, o que significa ser segundo o coração de Deus? Com certeza não significa ser alguém que não erra, mas significa ser alguém que chora diante do seu erro. Significa ser alguém que se arrepende, que muda de atitude. Olha o que o próprio Davi diz no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e me purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão ao me condenar. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. Percebe a transformação na vida de Davi? Percebe? Talvez você esteja se perguntando, Juan, e a graça? Querido, então, entenda isso. A graça não é uma permissão para que você viva no pecado. A graça de Deus é didática para te ensinar a viver com integridade. Sabe onde está a graça? Está aqui agora. Onde Deus está te dando mais uma chance de se arrepender e de mudar de vida. A graça está aqui agora, onde Deus está te chamando pelo nome e te convidando a se arrepender dos seus pecados, porque a palavra diz que aquele que se arrepender, ele é fiel e justo para perdoar. A palavra diz que Deus, ele escolhe pegar os nossos pecados e lançar no mar do esquecimento. Ele escolhe te adotar como filho. Aqui está a graça, na oportunidade de recomeçar, na oportunidade de mudar, de ser transformado. Querido, eu queria terminar contando para vocês uma pequena ilustração. Uma vez eu fui buscar o Noah na escola, e ele estudava num lugar que era bem plano. Então, no portão da escola, da grade, eu conseguia vê-lo brincar lá no fundo, no parquinho. E eu me lembro de buscar o Noah, eu me abaixei, eu me ajoelhei no chão para ficar mais ou menos da altura dele, e eu gritei, Noah, Noah, vem cá, papai chegou, está na hora de ir embora. E o Noah brincando com os coleguinhas, distraído, e eu torcendo lá no fundo do meu coração, para que o Noah fosse capaz de deixar as distrações de lado e vir correndo para o meu encontro. Sabe onde está a graça? Sabe onde está a graça de Deus? Em Deus, que está aqui de braços abertos, chamando você pelo nome, torcendo para você deixar as distrações de lado e vir para o encontro dele, para caminhar na presença dele, para viver na presença dele. Sabe o que é integridade, querido? É você ser inteiramente de Deus. É Deus ter o domínio e o controle da sua mente, do seu coração, dos seus sonhos, dos seus desejos, da forma como você escuta, fala, interpreta. Ser íntegro é estar completamente na presença do Pai. E esse é o convite que Ele te faz hoje. A Bíblia diz assim, olha, que se você andar no Espírito Santo, de modo algum você vai conseguir satisfazer os desejos da carne. E sabe por quê? Porque você vai estar cheio, completo, realizado. Você não vai ter motivos para tentar se saciar em outras coisas. A graça está nesse convite, onde Deus mais uma vez te chama pelo nome, para que você possa andar na presença dEle. Agora a grande pergunta é, e aí? É isso que você quer? Deixar as distrações de lado
estar na presença de Deus, andar com Deus, ser de Deus, ser um homem e uma mulher segundo o coração dele. Então feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz. Muito obrigado porque a sua palavra não volta vazia sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. E a sua palavra foi enviada à nossa igreja hoje, Pai, com o propósito de nos reconciliar com o Senhor, com o propósito de nos trazer para perto de Ti, Pai, porque é a sua presença que nos constrange, é a sua presença que nos transforma, é a sua presença que nos alimenta, Pai. Por isso, Deus, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, gerar arrependimento ao coração de cada pessoa que está orando comigo neste momento, Pai. Envia o Teu Espírito Santo, Pai, e que o Senhor possa mostrar os pecados ocultos, os pecados que ainda não foram tratados, ó Pai, para que essa pessoa, tendo clareza daquilo que ela fez, que ela possa hoje se arrepender diante do Senhor, pedir perdão a Ti por tudo que ela fez no passado e recomeçar na sua presença, Pai. Obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar, para nos santificar. E essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. Assim como Davi orou nos Salmos, nós também oramos, ó Pai, lava-nos e seremos brancos como a neve, purifica o nosso coração, santifica a nossa mente, Deus. Eu peço essa graça sobre a vida de cada pessoa que está comigo nessa hora orando a Ti. Santifica a maneira dessa pessoa pensar, santifica a maneira dela sentir, dela interpretar a vida, dela olhar e dela falar, Pai. Dá para ela a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus, a mesma maneira de sentir, pensar e agir. Lava essa pessoa com Teu sangue, purifica ela, Senhor. Ó Pai, porque nós sabemos que santidade não é ir ao Teu encontro, mas é vir da Sua presença para Te revelar aos nossos irmãos. E é isso que nós queremos que aconteça agora. Nós queremos voltar para a Tua presença, para sermos santificados no Senhor e enviados pelo Senhor para traduzir quem o Senhor é no mundo, para revelar a presença de Deus no mundo, a presença do Criador. Por isso, Pai, completa essa obra que o Senhor começou a fazer na vida de cada pessoa que aqui está. Nós queremos andar no Espírito e não mais satisfazer os desejos da carne. Nos ajuda a viver uma vida de integridade. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E aí, essa palavra falou com você? Fez sentido no seu coração? Nós estamos aqui para te ajudar. O propósito dessa série é despertar em nós esse desejo de caminhar em santidade e integridade para revelar a presença do nosso Deus ao mundo. Nesse momento agora, nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Eu queria convidar você a participar desse momento de adoração, de honra e de gratidão. Nós não fazemos isso por causa de uma lei, porque nós não somos obrigados. Nós fazemos isso porque a palavra diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Nós fazemos isso porque a palavra diz que o Senhor quer honra e nós queremos honrá-lo com os nossos bens e com os nossos pertences. Nós queremos entregar para Ele o nosso melhor. E você pode fazer isso através desse código de QR Code que está aparecendo na tela. Basta abrir a câmera do seu celular, apontar, vai gerar um link aí no seu celular, clica, você vai ser direcionado para o nosso aplicativo e lá você pode entregar por boleto bancário ou cartão de crédito. Aqui na tela também tem o Pix, é fácil, rápido, muito seguro, basta você usar o Pix da igreja e você também pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. Tem as contas bancárias para transferência e se você faz parte do grupo de risco e não tem acesso a essas ferramentas, eu posso enviar um pastor para buscar aí na sua casa com a maior tranquilidade. O que você só não pode fazer é deixar de participar, porque, de novo, esse é o momento de adoração. Esse é o momento de gratidão. É o momento da gente honrar o nosso Deus. Então você pode fazer isso agora, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, mas faz isso em espírito de oração. Faz isso orando, dizendo: Pai, eu dependo única e exclusivamente do Senhor. A minha vida é sua. O Senhor cuidou, o Senhor cuida e o Senhor vai cuidar. E é por isso que eu quero ofertar e é por isso que eu quero entregar o meu dízimo. Amém? Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Eu quero dizer que nós não somos um shopping para você frequentar, mas nós somos uma família para você pertencer. Nós queremos ser família, nós queremos andar junto com você. Manda uma mensagem de WhatsApp para a gente se conhecer. E se você quiser, você pode fazer
fazer parte das nossas células online também. Mesmo que você mora em outro país, em outro estado, em outra cidade, nós temos uma célula online para receber você. Basta você mandar uma mensagem e nós vamos integrar você na vida da igreja, na vida da comunidade. Você vai poder caminhar conosco. É isso que nós queremos fazer. E para todos vocês, deixe aqui o seu like nesse vídeo, assina o nosso canal, isso é muito importante, e compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama para abençoar a vida deles. Deus, eu peço a sua bênção sobre cada pessoa que está comigo aqui nesse culto online, que o Senhor possa protegê-lo, guardá-lo, aumentar a resistência, a imunidade, e que o Senhor possa dar uma semana de paz e muita alegria para todos eles. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.